Então, doutora Hélida, explica um pouco mais para a gente as ofensas desse projeto aos direitos fundamentais e ao próprio federalismo, né? Ao respeito aos entes federados. É interessante, Maria Lúcia, que a gente, como há pouco eu introduzia, né? A gente vem numa tendência de a União ela reconcentrar receitas e descentralizar despesas. A gente precisa fazer esse resgate histórico, né? A Constituição de 88 tentou equalizar o conjunto de recursos disponíveis com as obrigações constitucionais atribuídas a todos os entes. Inclusive, fixou direitos fundamentais organizados em um arranjo federativo de responsabilidade solidária. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é a expressão talvez mais robusta, mais institucionalizada desse arranjo constitucional, em que, de um lado, né, se previu recursos, as contribuições sociais dentro do orçamento da Seguridade Social. Originariamente, a Constituição tem 35 anos, havia a previsão de que 30% dos recursos do orçamento da Seguridade Social fossem destinados à saúde, ao SUS, isso lá no artigo 55 da DCT. Nós, infelizmente, nunca cumprimos, né? O próprio governo federal esvaziou na primeira LDO, na LDO de 1989, não cumpriu, gerou uma disputa fratricida entre as áreas da Seguridade Social, a saúde, a assistência, a previdência, disputando, sobretudo a previdência correndo em raia própria, a saúde e a assistência pegando migalhas, sofrendo para disputar recursos. Foi aí que veio a CPMF, depois a própria emenda 29, que colocou o piso em um patamar, o piso da saúde, em um patamar equivalente ao da educação, porque ele até então só estava no ADCT, e, ao mesmo tempo, estabeleceu essa obrigação de rateio de recursos com equidade, cada ente da federação com seu volume, né? Mas desde a emenda, não sei se você quer fazer perguntas, Maria Lúcia, fica à vontade. Não, tá ótima a sua explicação. Pode seguir, pode seguir. Sim. Não, porque às vezes me parece que se você quiser fazer pergunta, fica a qualquer tempo à vontade, tá? Não, pode deixar. Estou fazendo essa retomada. Não, se eu quiser, em algum momento, só reforçar, eu acho que esse resgate histórico que você está fazendo é fundamental, porque não é uma matéria que, às vezes, todas as pessoas têm familiaridade, e mostra, não é, doutora Hélida, que esse problema não é de hoje. Exato. A disputa da saúde e das áreas da seguridade social, né, da assistência, da previdência, educação também. Não é? Educação também, não é de hoje. E não foi fácil colocar esses pisos na Constituição, né, doutora Hélida? Houve também aquela questão daquela reforma tributária silenciosa durante o governo Fernando Henrique, de ir criando contribuições e diminuindo a carga de impostos, não é? Diminuindo também ali o volume de recursos daqueles percentuais constitucionais. Era exatamente isso que eu ia amarrando, porque a DRU, ela foi esse primeiro grande mecanismo de entregar para o mercado, aqui eu digo mercado lato sensu, a tal confiança que ele espera para estabilizar as expectativas e, porventura, entregar a perspectiva de uma estabilidade da moeda monetária. Então, quando a gente tem, lá na origem da Constituição, a ideia de tributos vinculados à Seguridade Social, mas que depois, com as desvinculações todas no ADCT, né? O Fundo Social de Emergência, o Fundo de Estabilização Fiscal, a própria DRU, mantida de 94 a 2024, 30 anos de um algo transitório, 8 emendas constitucionais prorrogando, criando essa percepção de uma espécie de cinismo fiscal, regras apenas aplicáveis à União, porque se a DRU, no início, foi um mecanismo de burlar o dever de repartição federativa de impostos, novos impostos deveriam ser repartidos, isso também comprometeu o custeio dos direitos fundamentais. Porque o que deveria ser destinado à seguridade deixou de ser. Se tornou um mecanismo de falseada capacidade de entregar superávit primário, de entregar cumprimento da meta de resultado primário. Depois da ideia de DRU, de Fundo Social de Emergência, Fundo de Estabilização Fiscal, a própria lógica
de que não havia como custear a expansão dos direitos fundamentais, permitiu que a União, de uma certa forma, nunca corrigisse ou nunca aplicasse muito acima do seu piso em saúde, mesmo com a emenda 29. Na ocasião da emenda 29, o governo federal foi o único que não tinha um dever de aplicação mínima em saúde proporcional à sua receita tributária. Os estados têm o dever de aplicar piso em saúde estadual 12% da receita de impostos e transferência de impostos, os municípios 15%, e a União era apenas o valor do ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB. Já era esse piso teto. Isso fez proporcionalmente o gasto federal em 2000, quando a emenda 29 foi promulgada, cair da casa de 60% no volume total de recursos aplicados à saúde para 42%, Maria Lúcia. A participação da União retraiu 18 pontos percentuais no volume total de recursos públicos do SUS, sendo o governo federal o que mais arrecada, sendo o governo federal o que tem mais disponibilidade de receita. Essa queda proporcional foi compensada com a forte pressão gerada sobre os estados e os municípios, sobretudo em termos de judicialização. Do lado da educação, um fenômeno semelhante acontece, mas foi relativamente suavizado pela escolha durante os primeiros governos do presidente Lula, mas em alguma medida também mantido nos governos posteriores, de expandir o ensino superior. A educação básica obrigatória não teve a mesma proteção, a mesma expansão, porque em relação ao Fundef, havia um falseamento do valor mínimo de referência por aluno. Esse valor mínimo de referência por aluno deu causa a uma grande demanda judicial que o ministro Paulo Guedes chegou a chamar de meteoro do precatório do Fundef. Por quê? Porque esse falseamento que começou lá atrás, do valor mínimo de referência por aluno do Fundef, que depois virou Fundeb, quando a gente expandiu a pré-escola e inseriu também o ensino médio, tomou muitos anos em debate no Supremo, e quando o Supremo, enfim, diz que a União falseava, manipulava equivocadamente o parâmetro de compensação, de complementação federal para a equalização federativa dessa responsabilidade solidária, quando o Supremo, enfim, julga, essa demanda judicial toma a casa de 90 bilhões de reais. Por isso, Paulo Guedes falava que era um meteoro e justificou, inclusive, aquelas duas emendas constitucionais do final de 2021, você vai se lembrar, a 113 e a 114, que parcelaram o pagamento de precatório. Por quê? Porque, na verdade, na origem, foi o descumprimento de uma responsabilidade, de uma obrigação, então, prevista no artigo 60 do ADCT, para a equalização do direito fundamental à educação, na educação básica. A forma como se calculava o valor mínimo anual de referência por aluno era falseada, ela era deliberadamente fraudada em desfavor dos estados e municípios que tinham direito a essa complementação. Quando vem a emenda 108, que nós lutamos muito, nós, os que estamos cotidianamente na defesa da educação, lutamos muito para ter a expansão da complementação da União em favor dos estados e dos municípios para expandir a qualidade da educação básica, portanto, repito, dos 4 aos 17 anos de idade, da pré-escola ao ensino médio, a gente iria conseguir sair de 10%, que a União complementava 10% do valor total do Fundeb, para, em 2026, chegar a 23% do montante total que os estados e municípios aportavam de um volume de receita de impostos, né? Porque o Fundeb é uma equalização da disponibilidade da arrecadação de impostos. Maria Lúcia, o que o governo federal, em 2022, fez, frustrando a progressiva implantação da expansão que a emenda 108 de 2020 havia aprovado? Inibe a arrecadação de IPI, às vésperas do processo eleitoral, você se lembra, e também constrange a arrecadação de ICMS. Dá causa a uma inconstitucional redução da receita dos dois principais impostos que perfazem a cesta, a base de cálculo do Fundeb. Ao inibir o IPI, ao inibir a arrecadação do ICMS, literalmente esteriliza, literalmente compromete aquela progressividade prometida na emenda 108.
o que se fez no ano passado, em termos de redução da base de cálculo do IPI e do ICMS, direto ou indiretamente, compromete aquilo que se prometeu, que se afiançou constitucionalmente, como expansão de complementação no âmbito da emenda 108. Ao mesmo tempo, não sei se você se lembra, também no ano passado foi muito tensionado o debate, se aprova o piso dos profissionais da enfermagem. É sempre essa lógica de reduzir a receita disponível, a receita repartida, ao mesmo tempo terceirizar a despesa, obrigando os estados e municípios a suportarem a maior parte dos compromissos constitucionais de 88. A União, em última instância, ela apenas se responsabiliza pelos benefícios previdenciários geridos pelo INSS, o Regime Geral de Previdência, se responsabiliza pelos benefícios assistenciais no âmbito do Bolsa Família, até então o Auxílio Brasil e antes dele o auxílio emergencial durante a pandemia, e encargos à dívida, os juros. A União não se responsabiliza pelo conjunto das políticas sociais. A gestão das receitas, a exemplo da DRU, da inibição do ICMS, da inibição do IPI, em que a União reconcentra a arrecadação e diminui a receita disponível para os estados e para os municípios, ao mesmo tempo em que terceiriza, empurra a responsabilidade de gasto, e a judicialização é apenas a ponta de um iceberg. O piso da enfermagem, judicializado como foi, é uma ponta do iceberg. O próprio valor de referência anual do Fundef, judicializado como foi, é uma ponta do iceberg. Nós temos inúmeros falseamentos cumulativos que mostram que a União gera não só uma guerra fiscal de receitas, mas uma guerra fiscal de despesas na federação. Ela frustra as regras de repartição de recursos para suportar esses compromissos de gastos. A União gera obrigações de despesa e não prevê recursos suficientes. Me permita dar 2 exemplos e aí depois a gente faz um bate-bola. Ficou 6 anos sem aplicar correção monetária ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Algo que se repetiu também na tabela SUS, que também, por não ser corrigida, está implicando o quê? Que estados e municípios estão tendo que aportar mais volumes para manter os mesmos serviços. Então, quando vem o debate agora mais recente de reforma tributária, em que se diz que seria a bala de prata e o regime fiscal sustentável seria a bala de bronze, se a gente não tomar cuidado com o arranjo que se estabelece nessas regras, tanto da reforma tributária quanto do regime fiscal sustentável, a gente vai de novo repetir a estratégia de o governo federal buscar formar superávit primário, buscar saldo financeiro, para, inclusive, sempre manter essa estrutura de endividamento que não se debate, que não se questiona. Na própria lei complementar, que deu autonomia ao Banco Central, os demais objetivos complementares não são tematizados, não se fala em suavização de ciclos, não se fala em garantia de pleno emprego ou fomento ao pleno emprego ao longo do tempo, não se fala em estabilidade do sistema financeiro, e tudo que se debate em relação a como pensar a garantia da estabilidade da moeda não tem essa reflexão do impacto na dívida. O artigo mais recente do André Lara Rezende, inclusive, tensiona grande parte do que faz a dívida ao longo do tempo crescer decorre das próprias opções de política monetária, a própria taxa de juros. Então, acaba sendo um círculo vicioso, em que só se constrange o Pacto Federativo, os direitos fundamentais, a União se retrai, se retira, o passivo judicializado é empurrado sobre os estados e municípios, a Constituição é ignorada, é descumprida em várias passagens, enquanto, de outro lado, você tem essa riqueza subtributada, muito bem remunerada na dívida pública, porque a gente só fala de uma reforma tributária sobre o consumo, quando muito sobre a produção, mas não sobre a riqueza, não sobre o patrimônio. A gente não consegue efetivamente fazer um debate da progressividade tributária, não se faz o debate efetivamente dos limites de dívida consolidada imobiliária que estão demandados na Constituição desde 1988. Excelente. Gente, nós tivemos uma aula, vocês repararam? Nossos seguidores e seguidoras, olha,
É uma live para assistir de novo depois, porque quanto conteúdo a doutora Hélida colocou para nós aqui nessa primeira parte da fala dela. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma associação sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para produzir e divulgar o nosso material. Então, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, é grátis. E se você quiser e puder, doe através do Pix 12 537 204 000145. Agradecemos a todos pelo apoio e vamos juntos pela Auditoria da Dívida já!